em época de pandemia, onde todo mundo faz live, eu quase não estou conseguindo fazer vídeos. É uma coisa que nos acometeu de uma forma tão estranha que por uns dias eu me senti um pouco acuada, ansiosa, angustiada, mas trabalhando firme no propósito de não parar. E daí eu fiquei assim, gente, eu não quero ficar falando sobre essa coisa, não é isso não é comigo. Eu sou muito positiva, eu sou muito pra cima, mas vi um vídeo hilário de uma pessoa que brigou com o marido e jogou todas as roupas de cima do prédio e o cara ficou lá catando as roupas lá embaixo, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver. E aí joguei, coloquei no Google pandemia, casamento e descobri que na China os números de divórcio tiveram um pico máximo porque as pessoas não conseguiram ficar em isolamento social junto com seus parceiros. E eu, Gisele, tenho quase 20 anos de relacionamento. É uma escola, é uma faculdade, é uma vida. Sei que eu tenho muita coisa para aprender e sei que hoje eu não sou Gisele que casou há muito tempo atrás, mas é isso que eu queria falar com vocês, sobre casamento, relacionamento, união estável. Se você está junto com alguém, para e me escuta, porque talvez eu possa somar na sua vida, talvez não, tenho certeza que eu vou somar na sua vida. Por que nós partimos do princípio do casamento com o famoso final feliz? O final feliz dos filmes da Disney, o final feliz do Felizes para Sempre. Por quê? Quando você vê uma cena dessa num filme, perceba que o ambiente é montado, a música é montada, as pessoas estão com a roupa certa, o vento certo, o ambiente correto, tudo é criado para ter o Felizes para Sempre. Você está achando que você vai ter um relacionamento com uma pessoa que tem uma história de vida completamente diferente da sua, com uma visão de mundo diferente da sua, com histórias opostas que se juntaram ali na frente, sem preparar, sem dar trabalho, sem ter que criar esse cenário? Você está muito enganado. Casamento é relacionamento e eu costumo dizer que é relacionamento. Você vai ali afinar as arestas para que as coisas dão certo. E amar é uma decisão. Você se apaixona. Ok, o sentimento que você não controla. Costumo dizer que sentimentos são motores propulsores autônomos que você não consegue controlar suas emoções. Você tem que ter o domínio delas, mas não o controle, ele é involuntário. Mas a decisão de amar foi você que decidiu. Ao colocar na balança, independente do tempo que você tem de relacionamento, os pontos positivos e os pontos negativos, perceba que você vai achar mais pontos positivos e foque neles. Tudo que você foca, expande. Se você começar a reclamar das mesmas coisas o tempo inteiro, você fala, ouve, sente, vira crença e aquilo para você começa a fazer sentido. Uma vez, numa discussão que eu tive com o Marcelo, meu esposo, eu falei com ele o seguinte, ok, o que te incomoda? E eu tava com o meu caderno, uma caneta na mão e ele falou, você é assim. Aham, que mais? Assim. Aham, eu sei. Que mais? Assim. Mais alguma coisa? Não. Então tá, você quer enumerar as qualidades porque você só soube dizer 3 defeitos. Isso é muito importante fazer esse exercício, porque você vai perceber que o que você não gosta na pessoa, e não tem como sermos perfeitos, se possível for, tem de paz com todos, assim diz a Bíblia. Eu queria falar com você, você tem defeitos e o seu marido sabe quais são. Eu tenho um defeito e eu sei quais são. Então é muito importante a gente focar naquilo que a pessoa tem de positivo, porque você decidiu amar. Quando você decide casar com alguém, você tem uma mentalidade coerente e nós tendemos a ser coerentes com aquilo que a gente faz. O que é essa mentalidade coerente? Você decidiu priorizar e respeitar o outro ao fazer um relacionamento. Ao decidir fazer isso, conscientemente, você precisa de fazer isso para ser coerente com uma atitude que você tomou. Tá, Gisele, e daí? E daí que é um jogo de parceria, porque casamento é uma sociedade, você não casou sozinho, você casou com um ser diferente de você, né? Quando eu decidi casar, eu percebi que eu era um, ele era outro, e juntos nós éramos 11, é 1 e 1. Então, é a necessidade de estar com o outro, isso é uma coisa óbvia do ser humano, e a gente está experimentando isso nesse isolamento temporário, que nós precisamos de pessoas. Todo mundo falando, eu não aguento mais, eu quero sair, eu quero ir a algum lugar, porque nós não nascemos para viver isolados. E escolher a pessoa que vai passar o Felizes para Sempre com você é uma decisão que você precisa de fazer com muita consciência e uma mentalidade coerente que você está tomando uma decisão de assumir esse relacionamento. Outro ponto que eu queria falar com vocês. Quando algum cônjuge se envolve num relacionamento extraconjugal, o que eles têm que faz o negócio virar, que faz o negócio se manter?
É uma entrega máxima. Os dois estão envolvidos naquilo de uma forma cúmplice. Essa cumplicidade, essa entrega máxima que faz com que aquilo errado dê certo. Se eu te perguntar hoje, qual é o seu nível de entrega para com o seu relacionamento? Se você sabe que você e seu marido são sócios no relacionamento e que a família de vocês que vocês constituíram é uma sociedade, se a sua empresa ela começa a desandar, você vai fechar a porta e assumir o prejuízo ou você vai trabalhar para que aquilo dê certo? É simples assim. O seu casamento é uma empresa, onde você precisa de entender os pontos de melhoria e trabalhar para que aquilo dê certo. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês agora? Eu anotei os pontos que eu vou transmitir com muita clareza. Existe uma forma de fazer dar certo, mas você tem que querer. Não só você, mas você e o seu cônjuge. Então, se você está passando por algum momento onde a sua mentalidade, onde os seus pensamentos têm te afligido, escuta o que eu tenho para te falar, tá? Qual o seu nível de entrega? Me responde aí. O que eu quero falar com você? A linha que cada um pensa a respeito das coisas. Por exemplo, se você vira o seu cônjuge parado numa esquina conversando com uma amiga de faculdade ou das antigas, você vai ficar com raiva ou você vai achar que está tudo bem? A linha, conversa, diálogo, o que é fidelidade para você? O que é cumplicidade para você? Pode não ser a mesma coisa que ele tem de visão. O que é respeito para você? Pode não ser a mesma visão que o seu cônjuge tem. O que é carinho para você? Carinho para você é estar junto, é o toque, é o beijo? Ou se ele lavar a louça para você é uma demonstração de carinho? Se vocês simplesmente estarem no mesmo ambiente, poderem conversar e um escutar o outro é uma demonstração de carinho. O diálogo e o comprometimento e a entrega, ela é um ouro para que isso dê certo. Ok? Então vamos lá. Formas para fazer dar certo. Primeira coisa, negociação. Casamento são cláusulas que têm que ser renovadas a cada briga. Você hoje não é a pessoa que você casou com o seu cônjuge um tempo atrás, porque nós vamos mudando. Hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem. Então, primeira coisa que eu quero que você entregue, negocia, tá? Ah, nós estamos brigando, peraí. O que você não gostou? Ótimo, estou alterando essa cláusula aqui agora para que isso não aconteça mais dessa forma. Pronto, foca na solução, senão vocês vão ficar o tempo inteiro procurando um culpado por aquilo e não vai achar uma solução. Primeiro nós temos que ter um respeito e entender que os conflitos têm que ser com o objetivo de promover um crescimento e de não promover uma discussão para que um ponto de vista do outro seja válido. Isso daí nós vamos entrar na esfera do orgulho que eu vou falar com vocês. Outra coisa, alinhar as expectativas, né? Isso está dentro da negociação. Ceder. Ceder não é sobre você se anular, principalmente para a mulher. Ceder é entender que em algum momento você vai fazer alguma coisa pelo outro. É a renúncia pelo outro. Como o outro também vai fazer renúncia por você. Alinhe isso, converse sobre isso. Se o seu cônjuge quer sair todos os dias ou quer sair todos os sábados, às vezes um dia você não está afim, fale. Eu não estava afim, mas nós vamos. Vai, porque você vai fazer por ele e isso vai fazer com que você se sinta bem. E vai ser recíproco no outro momento onde a outra parte não quiser fazer aquilo que você deseja, tá? E deixa livre. Não pode ir, eu não quero ir hoje, ou eu vou estar com você por você, né? E entender que ceder é pelo outro. E você assumiu isso na sua mentalidade coerente quando decidiu se relacionar com alguém. A questão de estar renovando, de estar crescendo, de estar inovando, senhores, isso é em toda a esfera do seu casamento. Não quer dizer se você casou com uma pessoa tem que ser todo dia a mesma coisa. Você precisa se reinventar, você precisa de surpreender o outro, você precisa de praticar o ato de amar todos os dias, de estar junto, de se permitir momentos diferentes. Vamos viajar só nós dois? Eu acho importantíssimo o casal que viaja junto, só os dois, sem os filhos. Para um pouquinho na sua rotina, vamos cuidar do nosso relacionamento, vamos cultivar o nosso relacionamento, isso é importante. E daí nós vamos falar do orgulho. O que é o orgulho? Esse sentimento que te dá coragem de não falar, de se calar, de achar que você tem razão e praticar a indiferença. O orgulho quebra qualquer relacionamento. E daí eu comecei a notar algumas reações da pessoa que é orgulhosa, porque aonde eu achei meu autoconhecimento. Eu tenho uma necessidade de ser forte, de imperar a minha decisão. Vocês já devem ter percebido pela forma de eu falar
que é uma coisa que eu estou tratando justamente para não ser assim e que tem raízes na minha personalidade. Então presta atenção, ficar um tempo sem falar, você perde tempo de estar usufruindo uma coisa que poderia estar muito melhor. Enquanto você está ali discutindo, você poderia estar fazendo algo muito melhor, tá conseguindo me entender? Então olha só, o orgulho, ele transforma uma razão em um julgamento. Você quer impor o seu ponto de vista. E com isso você se torna arrogante, você se torna presunçoso, prepotente, intolerante, egocêntrico, vaidoso. Você trata o outro com desdém e, acima de tudo, você é inflexível. Você acha que para você a sua verdade ela é absoluta porque você quer impor que você está com a razão. Agora, qual que é o oposto disso? E é a dica que eu te dou? Tá tudo bem. Um ponto de vista do outro diferente do seu não anula o seu ponto de vista. Tá tudo bem você reconhecer que naquele momento você pode ter excedido ou você pode ter errado. Tá tudo bem você entender que, sendo humilde, você tira a capa da invulnerabilidade e mostra para o outro o seguinte: eu entendi, me perdoa. Isso é humildade, é reconhecer e aprender com o erro. E isso vai para todas as esferas da sua vida, profissional, sentimental, familiar, o seu relacionamento com o seu cônjuge, com sua pessoa que você convive, porque senão não vai dar certo. E decidir amar e decidir dar certo depende de você, depende dos dois estarem juntos. O diálogo e o tempo é o ouro para que isso dê certo. Mas você tem que tomar, como você tomou a decisão de amar todos os dias, você tem que tomar uma decisão de fazer dar certo, porque não é sobre mais só você e ele. Às vezes tem filhos ali envolvidos, tá certo? Então toma cuidado com isso, são as dicas que eu deixo para você: ser mais humilde, não ser orgulhoso, negociar, refazer essas cláusulas, porque o tolo sempre responde e reage. O sábio escuta e age. Quem é você? Vamos viver bem, vamos nos amar e vamos resolver os nossos problemas dentro de casa através de um diálogo aberto. Essa é a dica que eu deixo para você sobre relacionamento. Espero ter contribuído. Um beijo, a gente se vê em breve.